Olá a todos, meu nome é Marcelo, curso Ciências Contábeis na Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, e dou início aqui a mais uma troca, mais um bate-papo, mais uma live sobre a experiência e a trajetória, do nosso convidado durante o mestrado e um pouco mais sobre o seu PTT. Reforçando novamente, convidar todos que ainda não conhecem esse projeto incrível que está acontecendo, que é o Conexão para o FIAP, a irem em nossas redes, Instagram e YouTube, nossos principais canais, para conferirem um pouco de todas as novidades, todos os acontecimentos que vêm acontecendo no nosso projeto e em toda a rede Profiap. Bom, o nosso convidado de hoje, o João Pinho, é servidor público federal, especialista em regulação pela Agência Nacional de Cinema desde 2014. Na agência, atuou como analista, coordenador substituto de acompanhamento de projetos, assessor do diretor-presidente, chefe de gabinete substituto e secretário executivo. Foi ainda chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de março de 2020 a abril de 2021, durante a fase mais difícil de combate à pandemia. O nosso convidado possui também formação em administração pela UFMG e mestrado em gestão pública pela UFV. Bom, dou as boas-vindas ao João Pinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, João Pinho. Obrigado a vocês pelo convite, Marcelo. Igual eu te falei, nossas perguntas vai ser mais focada, referente ao seu trabalho, ao seu PTT e também na sua trajetória, sua experiência junto ao Profiap. Bom, já inicio então, João, te perguntando qual que foi o tema do seu PTT. Em poucas palavras, como que você resumiria, o foco principal e central do seu projeto? Bom, o PTT foi sobre o aprimoramento do suporte organizacional para gestores na UFV, né? Então, assim, em outras palavras, ele se destinou a sugerir ações que poderiam fazer com que esses gestores da Universidade de Viçosa percebessem e se sentissem mais apoiados pela universidade na sua gestão. Entendi. E o que te motivou a escolher essa temática? Bom, eu acho que nessa trajetória a gente consegue perceber que alguns cargos na administração pública acabam ficando um pouco mais largados, assim, né? Eles não têm um suporte tão expressivo pela instituição. E aí, muitas vezes, a gente tem aí um profissional técnico que ele é alçado à posição de gestor, ele não tem muito conhecimento, e essa falta de suporte gera um impacto muito grande na sua capacidade mesmo de gerenciar. Então, tanto a minha pesquisa do mestrado quanto o PTT foram mais para tentar sugerir algumas melhorias nesse tema. Você diria que teve relação com sua experiência profissional, sua área de trabalho? Ah, sim, com certeza, né? Eu ocupei alguns cargos intermediários na minha carreira, né? Antes de ocupar alguns cargos mais estratégicos, e nesses cargos intermediários eu vivi isso na pele, né? A gente sobe ali aquela posição e a gente não sabe direito os procedimentos que a gente precisa fazer, a gente não sabe as rotinas e a gente se sente um pouco perdido, com certeza. Bom, eu coloquei, quando eu fiz o post da nossa live de hoje, eu coloquei o link do PTT, mas para aqueles que ainda não viram, eu convido a darem uma conferida, porque a minha próxima pergunta é mais voltada sobre o PTT, sobre a questão do impacto que você comentou. Eu queria que você dissesse para a gente quais foram os principais achados, do seu diagnóstico sobre a função gerencial. Tá. Bom, o PTT ele é uma consequência da pesquisa que eu desenvolvi, né? A gente fez uma pesquisa para entender a percepção desses gestores. Então, a gente entrevistou uma lista grande de gestores da universidade e aí a gente teve uma série de achados, uma série de descobertas, assim. Foi quase consenso entre eles, né, que os principais desafios que eles vivem eram de necessidade de pessoal, né, equipes pequenas, ou eles entendiam que as equipes eram menores do que deveriam, e restrição orçamentária.
E aí essa restrição orçamentária, ela gerava o impacto direto no investimento em capacitação, principalmente capacitação gerencial. Então, a universidade passando a ter um orçamento cada vez mais apertado, o que já existia pouco, né? O foco da faculdade, das universidades nunca foram investir na capacidade dos seus gestores, sempre foi mais investir na capacidade técnica dos professores e dos servidores técnicos. Então, diminuindo esse orçamento, as capacitações gerenciais, que já eram poucas, diminuíram ainda mais. Né? Isso foi um consenso entre eles. E também um certo consenso de que há um baixo interesse em ser gestor, né? Assim, muitos deles são professores e aí eles têm uma carga de trabalho muito grande, né? Não só da parte de aulas, mas extensão e produção acadêmica. Então, eles acabam entendendo que essa posição de gestor, porque eles não diminuem, né, as suas tarefas como docentes. Então, eles acabam sentindo isso como um fardo, que a remuneração que eles ganham é pequena face à responsabilidade, né? Então, acho que esses foram os principais achados que tratam da dificuldade do ser gestor na universidade. Entendi, João, bacana. E quando a gente fala, né, de projetos ou, enfim, de PTT, a gente entende, né, e sabe que vocês passam por alguns desafios, por Sim. alguns problemas durante a construção, sejam eles para montar mesmo, né, ou na pesquisa. E eu queria que você contasse um pouco para a gente quais foram os seus maiores desafios enfrentados durante todo o desenvolvimento do PTT, né, do seu projeto. Assim, a gente tem um desafio nível pessoal, né, que é conseguir, como é um mestrado profissional, conseguir, de alguma maneira, continuar desempenhando as nossas tarefas né, no nosso trabalho normal, junto com o nível de aprofundamento que a gente quer dar. Então, isso é uma coisa que acho que qualquer um que experienciar o Profiap vai ter esse desafio. Mas, falando especificamente sobre a pesquisa, a gente teve um desafio muito grande de tempo dos professores, né? Porque, igual eu falei, a vida deles já é muito corrida, né? Assim, tem todas as suas tarefas como docentes, suas tarefas como gestores. Então, foi difícil da gente conseguir agendar a entrevista com todos eles. Assim, alguns não se viam capazes de direcionar um tempo, eles entendiam que era importante fazer a participação, falar um pouco desse cenário, mas realmente o agendamento, né, eles dedicarem um tempo foi um desafio considerável no meu caso, assim, além daquele desafio geral pessoal. Justo. E entrando um pouco, né, você falou dos professores, corpo docente, como que foi lidar, né, com a percepção de que muitos docentes não se veem como gestores? O que que você diria? Qual foi sua percepção, né, no caso? Foi muito interessante essa percepção, né, receber essa informação, porque ela contrasta muito com a realidade do meu órgão, né? Eu sou servidor de carreira da Ancine, Agência Nacional de Cinema. Eu tenho um cargo de especialista, né, em regulação, que é onde a gente lida muito com leis e interpretação das normas, né? E no caso da Ancine, os projetos incentivados. E na Ancine, eu percebo, acho que numa agência reguladora de uma forma geral, eu percebo que as pessoas têm um pouco mais de interesse em ocupar os cargos de gestão. Então, foi interessante verificar que num ambiente como o da universidade, digamos, o amor e a vontade pela parte mais técnica do seu trabalho, quando eu falo técnico, né, assim, do professor, a parte técnica é dar aula, é escrever artigo, é orientar alguém, né? Então, grande parte deles tinha muito mais interesse em, em lidar com o cotidiano usual do professor do que lidar com a gestão. Então, mostra para a gente que é uma carreira que tem um amor muito grande pelo seu trabalho, né? É bacana reconhecer isso, mas mostra uma lacuna muito grande em termos gerenciais, né? Assim, como que a gente lida com
um quantitativo grande de profissionais com uma qualificação técnica muito alta, né? Assim, pós-doutores, doutores, super inteligentes, com uma bagagem muito grande, mas que não tem tanto esse interesse. Então, para mim, essa coisa da percepção tocou mais nessa distinção do usual da minha carreira, que a gente tem mais interesse normalmente nessas posições. Entendi. E, João, durante algumas trocas, né, algumas lives que já realizamos, alguns convidados falaram que para a construção do seu PTT, do seu projeto, eles utilizaram de alguma ferramenta, né? Por exemplo, a última live, o Roberto, ele falou que ele utilizou o 5W2H. Eu Sim. queria que você contasse para a gente como que você estruturou a análise dos documentos, né, institucionais e das entrevistas, enfim. Se você utilizou alguma ferramenta para fazer essa estrutura. Entendi. Bom, acho que nessa parte o envolvimento da minha orientadora, né, a professora Adriana Ventola Marra, foi muito importante, assim, como ela que dava a disciplina de método, né, ela tinha muita autoridade para trazer as suas considerações. E até na aprovação do projeto, quando eu defendi o projeto, teve uma orientação né, uma sugestão da banca que eu fizesse uma pesquisa quanti-quali, né, um pouco de quanti, um pouco de quali. Mas a gente entendeu que o mais crucial, como a gente estava tratando de percepção, era fazer uma boa análise qualitativa. E aí, eu confesso que o uso de ferramentas, eu acabei deixando um pouco de lado, né? Existem alguns softwares, né, que auxiliam a análise de conteúdo, mas eu acabei fazendo um procedimento mais pessoal de imersão no material, né? A gente transcreveu, e aí a gente usou ferramentas de inteligência artificial para ajudar a gente, né, na transcrição. E aí a gente fez uma divisão muito manual mesmo de conceitos de palavras-chave. Então, eu usei um Excel para apoiar, mas aí a gente foi dividindo por questão, né, dentro do nosso roteiro, era um roteiro muito grande de entrevista, e aí a gente foi dividindo as questões, dividindo as entrevistas, porque às vezes o professor ele responde uma pergunta lá na frente, que tem a ver com uma pergunta lá atrás, então teve esse trabalho de reorganização, e a gente teve uma preocupação muito grande em tentar extrair palavras-chave e conceitos-chave nessas falas, para que, além da profundidade da pesquisa qualitativa, que a gente tivesse alguns números que representassem algumas disposições. Então, sempre que possível, a gente quantificava algumas respostas para que a gente conseguisse falar em termos de percentuais, né, número de vezes que alguns conceitos eram tratados por todas as pesquisas. Então, assim, acho que a parte que nos gastou mais tempo foi essa imersão no material para ir tirando esses pontos referência, vamos dizer assim. Entendi. E conta pra gente, as propostas elas surgiram a partir de achados, né? Ou a partir de dados, ou você já tinha ideias prévias que foram confirmadas, né, durante a Uhum. pesquisa? A gente tem uma literatura muito grande sobre o docente gestor, né? Assim, existem muitas pesquisas sobre o tema, então essa coisa do perfil do professor, né? Já era muito tratado, a falta de interesse, né, por causa da sua identificação pessoal já era muito tratado, a falta de suporte já era tratado em algumas outras pesquisas, a própria professora Adriana já tinha tratado isso, né, em pesquisas anteriores, mas eu acho que o que trouxe um ar de frescor, assim, né, quando a gente começou a levantar os dados e que deu essa parte que a gente não estava confirmando, né, igual você colocou, então essa coisa mais nova, eu acho que ela caiu um pouco nessa, principalmente no PTT, nessa possibilidade da gente fazer um desenho de governança diferente, né, assim, a gente tem uma governança nas universidades que
embora tenham pequenas diferenças entre algumas universidades, a gente tem uma governança muito sólida, né, que gira ali em torno do departamento, né, das coordenações de curso, e a gente viu algumas funções que estavam sobrepostas. Então, a gente viu um potencial de redebater esse desenho. Eu acho que isso está lá no PTT, a gente coloca isso como uma possibilidade, né, de se criar um grupo de trabalho, uma frente para fazer esse debate, porque esse possível novo desenho de governança que dê para esse gestor docente o sentimento de estar mais apoiado e dê mais fluência no seu trabalho, né? A gente achou que isso foi enfim, uma boa questão que saiu dos dados. Entendi. E como que você vê o papel das capacitações gerenciais obrigatórias na mudança da cultura, né, organizacional? Sim. Olha, eu acho que aqui a gente tem uma deficiência muito grande, não só na universidade, mas no governo federal como um todo, né? A gente vê muitas ações com um nível de profundidade insuficiente para o que o gestor precisa, né? Então, são muitas capacitações introdutórias, são muitos eventos integrativos, que são importantes, claro que são, mas a gente vê uma falta mesmo de cursos de média a longa duração, né? Assim, a gente vê, tem órgão federal ainda que não adotou plenamente o sistema eletrônico de informações, né? A gente vê um uso muito pequeno de inteligência artificial, né? Assim, poucas iniciativas um pouco mais ainda superficiais. Então, eu acho que essas coisas só vão mudar com um corpo gerencial mais forte. E, igual eu coloquei, foi um achado do diagnóstico, e não é segredo para ninguém, né? A gente vive num cenário de restrição orçamentária há bastante tempo e que só aperta, né? Então, a gente tem uma necessidade muito grande de ser mais eficiente, não só nas nossas tarefas técnicas, quanto no nosso papel gerencial. E eu acho que isso a gente só vai conquistar se a gente tiver capacitações em nível gerencial com um pouco mais de profundidade. Entendi, João. E mudando um pouco, né, nosso assunto, você comentou em uma das suas respostas sobre a sua orientadora Adriana, certo? Sim. E como que a matéria dela foi importante para a construção do seu trabalho. Eu queria que você, falando agora um pouco, né, da sua experiência com o Profiap, da sua trajetória, Uhum. queria que você contasse para a gente de que forma, né, o mestrado Profiap contribuiu para a construção do seu PTT. Se teve alguma matéria, né, alguma disciplina, algum conteúdo do curso que foi decisivo para o amadurecimento da sua proposta, enfim. Queria que você contasse um pouco para a gente de como foi sua relação com o PTT, até para a construção, né, do projeto, até para sua questão pessoal, né, amadurecimento pessoal Sim. também. Isso é engraçado, Marcelo, porque assim, eu procurei o mestrado, né, fazer um mestrado, quando eu coloquei isso como meta, eu sempre tive uma postura muito mais prática desde que eu entrei, né, como servidor público. Eu sempre fui uma pessoa mais de executar, né, fazer planejamento e executar. Então, quando eu procurei o mestrado, eu procurei ter um estofo teórico um pouco maior. E só que eu também não queria que ele fosse muito abstrato, que assim, que esse meu período de envolvimento acadêmico não fosse muito abstrato. E aí eu achei que foi muito feliz ver a existência dessa meta no Profiap desde o início, né? Assim, pela natureza do programa, né? Assim, você já sabe desde o início que você tem que fazer um PTT, você já sabe desde o início que você precisa ter uma carga prática e de concretude muito grande. Então, a gente já conduz a nossa evolução, tanto nas matérias quanto na pesquisa, a gente já conduz ela com esse olhar. Então, eu acho que isso é um acerto muito bacana do programa, sabe? De já colocar essa preocupação desde o início. Então,
porque isso acaba mudando a forma com que a gente conduz todas as etapas, né? Quando a gente lê um artigo, a gente já está pensando lá na frente, não só no referencial teórico, mas a gente já está pensando, poxa, como é que isso se relaciona com o que eu vou ter que entregar de termos práticos, né? E aí eu acho que, no meu caso pessoal, eu não tive nenhuma disciplina específica que tenha me ajudado de forma representativa, né? Assim, a disciplina de método me ajudou demais, mas eu acho que a Adriana me ajudou muito mais como orientadora do que como professora, né? Assim, as observações dela foram muito expressivas em termos de construir um caminho, sabe? Então, eu acho que a junção dessas duas coisas, de ter a meta desde o início, para que a gente se preocupe com isso, e né, essa participação efetiva do orientador, eu acho que isso, no meu caso, foi o que mais contribuiu. Entendi, João, bacana. E já encerrando, né, chegando no final, igual eu te falei, a nossa intenção mesmo é trazer pessoas que já passaram, né, por esse Uhum. processo do PTT, enfim, do Profiap, para fazer a divulgação, né, desse Sim. mestrado que é incrível. Mas eu queria que você deixasse para a gente, né, olhando para toda essa trajetória, todo esse processo que você falou aí, o que que você aprendeu sobre gestão pública, né, e liderança institucional? Bom, eu acho que assim, fora esse ganho pessoal de conhecimento, né, e de bagagem, eu acho que uma das coisas que fez muita diferença para mim foi conviver com uma instituição bem diferente da minha. Né, assim, a Ancine é uma agência reguladora, então é um órgão da administração indireta, né? Então a gente tem mais autonomia do que um ministério, por exemplo, que está muito mais próximo ali a um núcleo político, né? As questões governamentais diretas né, de um governo eleito. Então foi uma experiência. Depois eu fui para a Secretaria de Saúde, que foi uma experiência onde eu já fui para... Eu saí do federal, fui para o estadual, fui cedido, e uma experiência na administração direta. Então, uma proximidade muito grande com o governo central, com o governador, com o vice-governador. Então, isso gera também um outro entendimento, né? Como eu me relaciono aqui com esses outros agentes públicos, como que eu contribuo, né? Então, uma vinculação muito mais direta com um plano de governo eleito, né? Então, assim, existe um governante que foi eleito com um conceito, né, da população, e ele vai atuar daquela forma. E aí, quando eu fui para a universidade, volto para o federal, volto para uma indireta, mas uma indireta que presta serviço direto, né? Assim, esse fato de lidar com os estudantes, né? Assim, então, a gente está diretamente se relacionando com o beneficiário do nosso serviço, né? Na Ancine eu tinha isso um pouco por causa dos produtores audiovisuais, na Secretaria de Saúde não tinha muito, apesar de alguns poucos, né? Existem hospitais estaduais, mas em resumo, uma secretaria estadual, ela faz a gestão do SUS em nível estadual, então a gente não se relaciona diretamente com a população sendo atendida, né? Então, na universidade eu passei a ter isso, e é interessante ver o quanto isso molda as nossas ações, né? O tanto que a responsabilidade que a gente tem é muito mais próxima, né? A gente está lidando direto com a pessoa, então, né, se a possibilidade daquele aluno largar a escola, ou a dificuldade que aquele aluno pode ter, às vezes, naquele momento financeira, né? Uma realidade que, às vezes, não tem nada a ver com a escola, com a universidade, mas acaba a gente tendo que lidar. Então, para mim, foi muito rico como gestor, e principalmente na Ancine, como formulador de política pública, ampliar o meu quadro de entendimento do que é, assim, né? Eu fiquei até brincando depois que
fiquei com muita vontade de participar de uma gestão municipal, né? Que aí a gente já está muito mais perto ainda da população, né? A unidade básica de saúde, ela fecha naquele dia, por qualquer problema, o pessoal vai bater na porta da prefeitura, né? Então, isso deve gerar ali né, um nível de responsabilidade, uma forma de encarar o serviço. Então, eu acho que quanto mais visões a gente tem do serviço público, a gente fica mais preparado para fazer o nosso papel. Bacana, João, bem bacana. Falando em visões, que conselho, né? Qual conselho você daria para aquelas pessoas que estão no mestrado ou que têm vontade de fazer, né? E que desejam propor mudanças institucionais relevantes? Qual conselho você daria para essas pessoas que querem esse impacto, vamos dizer assim, gerar esse impacto? Olha, Marcelo, eu acho que assim, primeiro a gente tem que ter muita maturidade do nosso envolvimento, né? Assim, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente está colocando um tijolinho ali no mundo, que esse tijolinho vai impactar uma pesquisa futura, vai impactar uma decisão de gestão. Então, eu acho que a gente tem que tentar conduzir aquele trabalho de uma forma muito profissional e madura dentro, né, do que é ser um pesquisador, do que é ser um gestor. Mas eu acho que o que fez mais diferença quando eu olho não só para a minha trajetória, mas para a trajetória de alguns dos colegas, né, que participaram junto comigo, eu acho que a gente acaba lendo, né, os materiais dos outros colegas, né, o pessoal sempre pede ajuda para fazer uma revisão, ler um PTT, alguma coisa assim. Eu acho que de todos os trabalhos que eu li, eu acho que ficou muito claro para mim que o nível de qualidade final era diretamente proporcional ao nível de investimento, de intenção das pessoas. Às vezes nem era só de tempo, existiam pessoas lá que já ocupavam cargos e, né, tinham uma vida ocupadíssima, filhos recém-nascidos, às vezes, mas quando a gente identificava que a pessoa tinha uma intenção clara e um investimento pessoal de atenção no mestrado, fazia muita diferença na qualidade. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quem entrou para o mestrado querendo cumprir uma linha do currículo o mais rápido possível, o resultado final ficou mediano, né? Assim, claramente, né? Assim, você via o referencial teórico era apenas suficiente, o PTT era raso, e quando você via que a pessoa estava ali entregue mesmo, né, nas aulas, ela estava prestando atenção, estava fazendo perguntas, conduzindo a pesquisa com dedicação, e nem sempre, igual eu falei, nem sempre está relacionado ao tempo que você tem. Às vezes você não tem tantas horas quanto um colega, mas às vezes você consegue dedicar com qualidade, com foco naquelas horas, eu acho que faz muita diferença. E aí, isso ficou muito claro quando a gente for aprovar os PTT, sabe? O meu PTT, ele teve uma menção honrosa na reunião de aprovação para ele ser usado como modelo, né? Teve o PTT que foi ressaltado de um colega que dava para ver claramente o nível de investimento que ele colocou de atenção. Então, eu diria isso, assim, se você optou por fazer um mestrado, faça de verdade, né? Assim, dedique sua atenção, seu tempo, não faça duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é isso, assim, se dedicar, o tempo que você tiver, seja quanto tempo você conseguir, você dedique de verdade. Aí eu acho que a gente tem um impacto na qualidade. Bacana. João, igual eu te falei, é bem curto o nosso tempo, mas eu queria te agradecer por abrir um pouco, né, da sua agenda, do seu tempo e vir aqui falar um pouquinho de toda a sua trajetória. Queria deixar meus agradecimentos e agradecimentos de toda a rede Profiap, né, em especial do professor Carlos. E você pode ter certeza que você está ajudando a gente a construir nosso tijolinho vindo aqui também. Muito obrigado, Tá? viu? Eu que agradeço pelo convite, precisando, a gente está aqui. Tenho um maior carinho pelo programa, pelo mestrado e pela UFV. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.
Bom, e a gente já tem um próximo encontro marcado no dia 21 com o Jorge, e tenho certeza que, assim como essa live, a do Jorge também vai ser bem significativa para todos nós. Então não perca e acompanhe a gente em nossos canais para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigadão, tchau, tchau e até a próxima.